Muito boa noite, caros internautas. Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2026, lançamos um programa histórico, diretamente da página da Sua Excelência, Coordenador Provincial de Sofala, Dr. Cláudio Mapulango. Programa este que denomina-se Conversa do Povo. Programa este que visa estarmos mais próximos do povo, porque neste programa o povo tem voz. Neste programa o pacato cidadão tem sim a possibilidade de trazer ideias para construirmos um Estado-nação forte, para construirmos uma sociedade coesa, para construirmos um Moçambique digno, um Moçambique que dá orgulho de se viver. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Cláudio Mapulango, que desde já passo a cumprimentar. Muito boa noite, Dr. Cláudio Mapulango. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, boa noite, meus caros internautas. Hoje é o primeiro dia do programa Conversa do Povo e tenho a honra de ser um dos primeiros convidados. E desde já agradeço ao Dr. Madeira pela esta belíssima contribuição à nação, pois que, conforme disse, o programa visa aproximar-se do cidadão, visa aproximar-se do povo, na perspectiva em que iremos poder ter aquilo que são as preocupações, a vivência, as experiências no seu dia a dia. É verdade que é um desafio que, desde já, quero parabenizar mais uma vez essa iniciativa. É um desafio que vai exigir do Dr. Madeira e os demais, a equipa por detrás deste programa, para que possamos, de facto, levar isso ao povo e contribuir com ideias concretas que possam, nos próximos quinquênios, tornar o Moçambique livre, um Moçambique fora da amarra do regime. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor. Certo. Sabe as palavras, agradecemos pela força que deu a toda essa vasta equipa que faz com que este programa vá ao ar. Doutor Cláudio, para iniciarmos, logo de início, eu vou pedir para o Dr. Cláudio Mapulango poder contextualizar o cenário sociopolítico de Moçambique, começando de 75 até os dias atuais. Sabemos nós que a partir de 75, sim, foi instaurado o regime socialista em Moçambique. Então chegamos em 90, que foi lançada a nova Constituição que permitiu o multipartidarismo. Gostaria que a Sua Excelência, o Dr. Cláudio Mapulango, pudesse falar com um bocadinho mais de detalhe, contextualizando, vou pedir, numa linguagem das massas, para aquele pacato cidadão que está lá em casa poder entender de forma simples e de forma clara. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. De facto, contextualizando aquilo que é o Moçambique hoje e o Moçambique ontem, de facto, muitos dos problemas que o país hoje atravessa têm que ver com a situação do passado, que teve o início a partir da independência, em 75. Pois que há de notar que em 75 a independência não surge como... A independência surge como a vontade dos moçambicanos. Mas o regime que terá sido imposto após a independência não foi do consenso dos moçambicanos. Ademais que há de perceber que logo após a independência surgiram
perseguições, não é? Certo. Que culminaram com alguma execução e algum desaparecimento de alguns membros que não concordavam com o regime, né? Com o desenrolar da coisa após a independência. E o país escolheu este caminho, que é o socialismo, neste caso o marxismo-leninismo, e ela é o epicentro do problema que vivemos hoje. Há de perceber, mesmo aqueles que doravante ou mesmo antes já se tinha como os seguidores do socialismo, há de perceber que até tiveram que mudar um bocadinho, refazer aquilo que era a essência, a estrutura do regime socialista. Eu falo neste caso da China. Há de perceber que há uma conciliação da política, uma parte é capitalista, outra a socialista. Enquanto que o regime cai em Moçambique, ela seguiu de uma forma muito rigorosa o socialismo. E que era, neste caso, motora de qualquer desenvolvimento de um país, ela foi levada, no lugar de ser uma juventude que pudesse trazer propostas inovadoras, propostas que pudessem, de facto, fazer com que o país trilhasse para rumo a um desenvolvimento, uma vez que já estavam criadas as condições. E o país ficou na mara do regime e seguindo uma doutrinização, tanto da educação. O regime foi tomando os setores produtivos, a educação, o sistema de educação, e foi aí onde foi desmoronando aquilo que era o sonho do Moçambique livre. E esse percurso, é verdade, com a guerra civil, nós chamamos até a guerra da democracia, né? Guerra da democracia. Há de perceber que o regime procurou, de certa forma, vestir uma roupagem que pudesse agradar a conjuntura, não é? Mas não conseguiu descarregar isso de si na totalidade. E a juventude sedenta de oportunidades e tinha mesmo que servir o regime. Por isso que naquele período, acho que em 77, quando a criação da OJM, com a criação da OJM, a OJM tinha como função era uma espécie de uma organização para controlar a sociedade nas zonas, né? Controlar as pessoas que tinham tendências a ter outras ideias, outra visão. Então, e queria-se que o moçambicano pensasse de uma única forma. Por isso que o ensino tornou-se monótono, as instituições que visavam produzir tornaram-se monótonas, não houve um avanço que era esperado, porque o colono, até porque quando há ruptura, nunca se pode apagar o passado. Mas o regime leninista marxista, o que é que implantou? Quis uma ruptura total e completa. De dia para noite. De dia para noite, romper com tudo. E foi destruindo tudo quanto o colono já tinha instalado em Moçambique. E isso, mesmo depois de destruir, não conseguiu construir. E hoje sofremos desta situação em que o país está de forma dilacerada, destruída e sem estrutura para poder avançar. Então, nós aqui, que a juventude de facto é motora, é a força que de facto transforma uma nação. Uma nação sem a juventude, praticamente ela definha. E isso podemos notar, a própria Europa está a ressentir isso, porque a maior parte da população é da terceira idade. Então, em termos de competitividade, ao nível do... ela não consegue exatamente equiparar-se às outras potências. Porque as outras potências, a China, nesse caso, que tem também uma boa parte da juventude. Mas nós temos esse recurso. Só que o regime, no lugar de privilegiar, porque o recurso fundamental é o recurso humano.
O regime já não. Ela tem como os recursos naturais como a prioridade em detrimento do homem. E o que nós temos aqui para dar e oferecer ao mundo é o homem. E esse homem é um homem jovem com muita força, muita energia, mas pura e simplesmente negligenciada por um regime que está focado nos recursos naturais. E estes recursos vêm até empobrecendo o país. E falando nisso, Dr. Mapulango, sem o homem, os recursos de nada servem. Certamente. Porque quem faz o recurso de bruto para o produto acabado, o produto refinado, é o homem. É a capacidade que o homem tem de pensar, é a capacidade que o homem tem de fazer as coisas. Muito obrigado. E, Sua Excelência, o regime instaurou uma campanha, o Homem Novo. Como o Dr. Mapulango bem disse, criar uma ruptura total e definir uma nova identidade, o Homem Novo. E nesta senda, muitas políticas foram adotadas. Muitas políticas que culminaram com a destruição total de Moçambique. Uma das políticas são as políticas tribais que o regime aplicou em Moçambique, que de facto, de verdade, dividiu Moçambique. E hoje sentimos o que foi instaurado em 75. Sentimos hoje que Moçambique é um país totalmente dividido pelo regionalismo. O sul é o sul, o centro é o centro e o norte é o norte. Mas isso por quê? Porque o regime criou bases, criou um sistema para orientar as sociedades para chegar neste ponto de situação. Eu gostaria que o Dr. Cláudio Mapulango abordasse um bocado mais desse sistema perverso, que acreditamos nós, que o Partido Namola veio para acabar com esse sistema perverso que divide os moçambicanos. Uma coisa que eu tenho dito e eu tenho muito gostado foi que a Sua Excelência, o presidente do Partido Namola, o engenheiro Venâncio Mondlane, é que ele soube muito bem dividir as forças. Eu tenho dito, o primeiro Conselho Nacional do Partido Namola foi realizado na cidade da Beira, no centro de Moçambique, mas a sede de Maputo. E as músicas que mais se escutam no partido Anamola, que nós dançamos, vibramos, às vezes nem entendemos o que a Sua Excelência, o MC Bandeira, tem cantado, mas nós vibramos e dançamos. Isso mostra claramente que o partido Anamola está a abraçar essa multiculturalidade que o país tem. Eu gostaria que, em poucas palavras, o Dr. Cláudio Mapulango dissesse como esse sistema tem destruído e tem dividido ainda mais os moçambicanos. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Certamente é uma coisa interessante que tocou, é que o presidente do povo, o engenheiro Venâncio Mondlane, ele busca desconstruir aquilo que o regime procurou implantar, e hoje estamos a colher exatamente o fruto desta plantação do regime, que é uma estrutura praticamente desfeita e sem sequer mecanismo de se reestruturar, reerguer, porque não há nem sequer ponta. E tocou a de ver que o partido Anamola, na sua criação, ela antes tinha uma outra designação, que era Anamalala. Então, há de perceber que de onde é que surge o Anamalala? É mesmo do norte. E o seu suporte, há de ver que antes do partido, até tínhamos que recuar um bocadinho, já teríamos a entrar, antes de tocar na questão do homem novo. O presidente do povo, o lançamento, para além deste movimento que depois culminou-se com a criação do partido Anamola, foi em Nampula, em Nacala. Foi o primeiro ponto onde o presidente Venâncio lançou
a semente de Salve Moçambique foi em Nacala. De lá para cá, há de perceber que a maior parte das atividades teve como prioridade nesses dois pontos. Porque ele percebeu que o regime, na sua abordagem tribalista, Pois sim. ela foi praticamente negligenciando o centro E o norte. Pois sim. Se até notar hoje, há um exercício do regime de tentar tapar esta pouca vergonha. Exato, por conta das ações levadas a cabo pelo Partido da Namor. Porque o presidente Venâncio trouxe essa dimensão, e até porque já tem um outro desafio, que é a convenção. Sim, a convenção já está lançada para Nampula. Exato. Então, isso de si já denota que, neste preciso momento, o Partido Anamola, ela está a desconstruir muito daquilo que foi negligenciado pelo regime. Exato. E isto tem a sua partida com o Homem Novo. O Homem Novo, primeiro, ela não pode, um regime por si, é verdade que as políticas são desenhadas, mas ela tem que ter em conta a questão de multiculturalismo, a questão de inclusão das várias frentes, das várias culturas, várias formas de estar. Mas o regime já não. Ela dizia que se tu tens que usar balalaika, todo mundo aqui tem que usar balalaika, mesmo que eu não goste de usar balalaika. E provavelmente isso embaraçava alguns, porque eras obrigado a colocar o balalaika, mesmo contra a vontade. Então, isso de certa forma acabou. E veja, foi também combatendo a pequena burguesia. Porque olha, nenhum país avança sem uma burguesia. Porque a burguesia ela permite fazer com que a economia possa galvanizar. Ela combateu isso. E procurou trazer um homem igualitário. Este conceito igualitário é um conceito quase que... é uma utopia. É uma utopia na medida que é inalcançável. É uma construção que foi baseada numa estrutura que era impossível de suster. Tanto que em pouco tempo ruiu. Há de perceber que mesmo o próprio na altura, o presidente Samora, ele já havia percebido isso. Tanto que depois foi aos Estados Unidos. Quando ele percebeu que eu estava assentada por cima de uma estrutura que não tinha base. Foi enquanto Ronald Reagan, que era exatamente para desconstruir essa questão do homem novo e trazer um novo conceito. E foi até isto que provavelmente acho que eu tenha, provavelmente a história futuramente poderá trazer melhores dados, que tenha talvez até precipitado a sua morte. Por isso que até hoje não há assim de forma cabal o que é que terá acontecido. Mas é o piscar para a direita que precipitou o seu desaparecimento. Que tarde ou cedo depois teremos a verdadeira história do que teria acontecido exatamente com o presidente Samora. Mas, voltando à questão do presidente Venâncio, eu quero me cingir nisso porque é nisso que o jovem hoje deve focar-se. O presidente Venâncio hoje conseguiu trazer uma luz para a juventude, na perspectiva em que este país é nosso e todos nós merecemos fazer algo para o bem-estar do país. E isto não pode ser somente por via do Anamor, mas tem que ser por via dos moçambicanos. Tanto que um dos compromissos que assumiu é que, logo que assumir a presidência do partido, iria renunciar à cadeira do presidente do país, iria renunciar à cadeira do presidente do partido. Coisa que o regime não consegue. Mesmo contra a Constituição. Veja só, alguém que é capaz de violar a Constituição, esta pessoa, com toda certeza, não está preparada para trazer aquilo
que é a melhoria. Exato. Então, o homem novo exige essencialmente em padronizar as pessoas, em pôr as pessoas no mesmo nível. Somos iguais, ninguém é superior ao outro, e depois pormos pessoas a fiscalizar aquele que queira ser diferente. Então, que é uma técnica de controle social. Controle social. Então é uma coisa que eu estou a tentar trazer, conforme você tem de falar. Então era a forma que o regime encontrou para controlar a juventude. Muito certo. E nessa altura já existia o Joana Simeão e os outros, que em algum momento ele disse que não, o caminho é este. O caminho não é necessariamente sermos iguais, não somos iguais, somos diferentes e temos aqui perspectivas, ambições, desejos diferentes. Então vamos enquadrar isto. Há de ver que o arco-íris é bonito porque ela tem diversas cores. Então uma cor única, ela não torna o país bonito. É aí onde de alguma forma começam a fatiar o país, que é o tal tribalismo. E subjugar aquelas regiões que não tinham poder político. O poder político estava concentrado onde? No Sul. Hoje traz-se essa história de que não, o poder passou para o Norte, agora para o Centro. Mas vai assistir às pessoas que tomam decisão deste país. As estruturas bases são sulistas. São sulistas. E muitas delas estão definhadas sem capacidade de tornar esse país diferente. Tanto que eu gostei de uma das abordagens do nosso saudoso presidente, onde dizia, mesmo que venha $1 bilhão de dólares, os maguindeiras não vão organizar este país. Por quê? Porque a estrutura, a base, ela já está desfeita. Está desfeita. É orientada para ser um fracasso. Um fracasso. Programada para ser um fracasso, para falhar. Muito obrigado, Excelência. Continuando, nós herdamos algumas coisas do passado. Herdamos não algumas coisas, muita coisa do passado. Eu até tenho dito por vezes que em Moçambique apenas instituiu-se a iniciativa privada, porque as bases políticas, as bases dos poderes continuam sendo todas elas socialistas. O Partido Único, a polícia, o sistema de justiça, o sistema de educação, toda ela está centralizada. E neste sistema também foi criado a repressão, que é uma forma também de discriminação. A repressão, a perseguição, a exclusão. E hoje percebemos isso com os membros do partido Anamodo, que sofrem muita perseguição, sofrem muita exclusão. Mas isso não começou hoje. Começou lá atrás, em 75. Herdamos isso. Se a Sua Excelência puder falar um bocadinho mais uma vez, com a linguagem das massas, da herança que herdamos deste passado. Bom, é assim, de facto, com a nova Constituição, não é? 90, pois sim. O país assume o multipartidarismo e entraram outros atores na política, na cena política nacional, e há de perceber que o mesmo erro do 75, que era de não largar e ter a intenção de estar por de cima de tudo que ocorre no país, ela é trazida para a Constituição 90, para o multipartidarismo. Já no multipartidarismo, a ideia era de que não, a liberdade, cada um podia escolher livremente o partido que convém. Surge não. Não. Mais tarde depois vem o MDM e os outros partidos. Mas todos estes partidos tiveram os mesmos problemas que 75. Era perseguição aos membros, era sevilha aos membros, era prisão aos membros, porque o Estado, o governo, o regime não conseguiu separar-se do modo atuando da era do socialismo, do Partido Único. E neste período de multipartidarismo, houve uma nova roupagem que apelidaram de democracia. Não é? Na verdade, é uma democracia, até alguns dizem, a moda moçambicana. Mas essa democracia
o regime ainda chama para si algumas instituições de repressão. Sim, sim. Não é? E muitas delas são até... Quem veio até desconstruir isso é o Anamola, o nosso partido veio desconstruir isso, porque antes da existência do Anamola, a máquina de repressão ela era aprimorada no período eleitoral. Realmente. Por quê? Porque a maior parte dos partidos, depois das eleições, havia aquela calminha um bocadinho, aquela moderação. Estavam lá à vontade, na oposição, que se chama que é. Mas o partido Anamola, ela hoje, sim, ela, terminado a eleição, é verdade, não havia partido como tal, havia um movimento das massas, sim, sim. E que esse movimento foi culminar com a criação do partido Anamola. Em nenhum momento ela parou de trabalhar. Isso até hoje assusta alguns, como posso dizer, as milícias das redes sociais que vivem constantemente a tentar lançar epopeias. Porque não estavam habituados a essa nova realidade. Uma realidade que prima pelo trabalho e pela presença quase que diária na comunidade. Não só para ir pedir o voto, mas para mostrar com ações claras que efetivamente nós estamos aqui para fazer diferente. Estar em contato direto com as massas. Exato. E uma das das alas, não é? Ou uma das partes que o Partido Anamola tem contato, que é a juventude. A juventude é essa que foi negligenciada desde a independência até hoje. Porque aquela juventude ontem, ela servia para... Era uma pequena milícia, que era para controlar quem estava a sair fora dos caris, para trazer e ser reprimido, ser até enviado ao campo de reeducação. O famoso campo de internet. Mas hoje, essa juventude, graças ao nosso presidente Inácio e os demais, hoje, é verdade, estamos a um dia para comemorar o nosso dia dos heróis, desde já, que é o nosso saudoso Elvino Dias, que também esteve exatamente com o presidente, mas outros que não quero aqui mencionar, no lançamento deste movimento. Este movimento veio transformar, por isso que o país jamais será aquilo que foi em 2024. Jamais. O país mudou. E o multipartidarismo tem sido hoje de fachada. Por quê? Porque ainda não sentimos a separação do Estado e do partido. No dia que sentirmos isso, a primeira coisa, o presidente da República não irá ser o presidente do partido. Não teremos. Eu hoje, pela manhã, quando saía para o trabalho, 9 horas, estou a notar o secretário do Estado da província de Sofala a ir ao partido. Quer dizer, a usar erário público para ir servir ao partido. Esses partidários. Mas, digamos lá, qual é a mudança que se espera de um servidor público a tomar este tipo de... Então, é aí onde dificilmente... Olha, eu lhe digo com toda a franqueza, a sede do partido Frelimo está guarnecida pelo Estado, que é verdade que até podemos dizer, não, provém da lei, que merece, mas o que está lá provavelmente pode até constituir 2 esquadras. 2 esquadras, elementos para constituir 2 esquadras. Está numa sede do partido. E se procurar saber o que é que efetivamente aquela gente está fazendo, não há necessidade. E até porque temos empresas privadas, elas recebem dinheiro do Estado, recebem dinheiro da Assembleia da República. Aquele dinheiro que recebe na Assembleia da República é mesmo para contratar, se calhar, se achar que não há segurança, tem segurança privada que vai contratar. Então, esta questão do multipartidarismo é uma questão hoje de fachada, mas que o Anamola compromete-se efetivamente lutar, efetivamente trazer uma abordagem que vá de facto levar a uma mudança quase que completa.
Não é? Muito Quase certo, que é, completa. exatamente, Sim, sim. quase por completo. E falando nisso, essa é a famosa o Estado está sequestrado. Foi capturado. Foi capturado. Foi capturado. Foi capturado. Se o Dr. Cláudio Plango quiser falar de forma resumida de novo, um bocadinho mais da captura do Estado, seja à vontade. Não, é assim, olha, a captura do Estado, eu acho que hoje, pelo menos, está mais que claro. Mais uma vez, olha, desculpa, internautas, eu terei que sempre citar o presidente Venâncio, porque trouxe-nos essa luz, não é? Deus escolheu a ele, permitiu que trouxesse essa luz. Digo sinceramente que a juventude de 2024 para hoje não é aquela de 2023. Mas embora que já tínhamos sinais que efetivamente a juventude já estava saturada. Exato. Mas esta visão, eu penso que o presidente Venâncio ela trouxe muito bem e está a conduzir muito bem. E isso efetivamente está a despertar provavelmente até o cidadão pacato que foi negligenciado pelo sistema de educação, que não teve acesso, porque a educação, há de ver que quando te dizia, eu vou pegar palavras concretas, básicas. Quando é que nós dissemos o Estado está capturado? Eu vou numa questão simples, eu quero até exigir numa área que é de formação, que é a educação. Veja só, a educação, ela não tem como... falou-se muito, até há dias foi quase tema ao nível das redes sociais. Tu vais, o critério para ser diretor da escola é pertencer ao partido. Quer lá o cartão. Aqui na cidade da Beira, há uma das escolas em que tinha uma senhora, era diretora da escola. Mal sabia escrever, mal sabia falar, e já era diretora da escola. De uma escola secundária. Olha, exato. Por quê? Porque ela sabe muito bem gritar, viva. Ela sabe muito bem fazer aquilo que são as atividades do partido. O partido, ela lançou a mão a tudo quanto é setor do Estado, setor do governo, neste caso. Exato. Na medida em que este vício parte do 75, em que a juventude, ela foi dita, olha, se tu quiseres ter oportunidade, a primeira coisa, controle o teu irmão que estiver saindo dos caris. Daí te darei a oportunidade. Hoje, ela também diz a mesma coisa. Exato. O papel do secretário do Estado, do secretário dos bairros, os chefes dos postos, elas têm uma e única função, que é catalogar, identificar as pessoas que efetivamente não comungam. Voltando à educação, o diretor da escola, tu vais à escola, aqui, essas escolas, eu não quero dizer taxativamente escola X. Tu vais notar que ele é ausente e se procurar saber, eles estão aqui. E se tu fores a escola porque tem uma e outra preocupação, há de perceber que ele não terá tempo de resolver. E se tu não apresentares o cartão do partido que governa, que é o regime, tu não tens nada resolvido neste país. Então, a primeira prioridade, o Estado controlou o sistema repressivo. Ela chamou para si o governo, o regime, porque é através dela, porque acredito, se não tivesse o sistema de repressão, nós acho que nem as eleições teríamos ganho e ninguém teria exatamente permitido aquela fraude. Chamou para si o sistema repressivo e, chamando para si o sistema repressivo, ela não permite que efetivamente as manifestações democráticas ocorram sem que ela possa autorizar. E nunca autoriza. Por quê? Porque o Estado está... Nós temos um exemplo claro agora num dos distritos, que também não vou aqui citar, que estamos constantemente a dar entrada de documento. Ela está sendo indeferida porque o regime não permite.
Então, não é possível tu teres, eu acho que até houve agora o ministro do transporte veio aqui em terra, pelo menos assumiu, que o sistema está capturado. Mais do que estar capturado pelo regime, dentro do regime tem gangster, os macuindeiros do regime, que estão a dilapidar tudo que é o erário público. Aquilo que deveria servir ao povo, ela está a dilapidar. Então, hoje, eu nem sei por onde pegar, porque o regime está mesmo desfeito. Eu acredito que eu, quando reparo, é com muita tristeza. E este tem sido a força que tem me alimentado para que abrace esta causa do engenheiro Venâncio, do povo neste caso, porque mais do que ser do engenheiro, é do povo, e que continue de fato a lutar para o melhoramento e a devolução da dignidade e a verdadeira independência do povo moçambicano. Muito obrigado por me falando. Falando da captura do Estado, eu em particular já vivi isso. Tiraram-nos da sala de aula e correram, vamos ver no Porto. Porque o presidente do partido viria para a cidade da Beira. Deixarmos de estudar, queremos receber o presidente de um partido. Mas, no meio de toda essa turbulência, temos algo bom que podemos chamar de bom. A juventude e a era digital. Ou melhor, a juventude na era digital. Uma juventude que já não é manipulada de forma fácil, porque sabemos que desde 75 até 2010, 2009, 2010, o Estado controlava totalmente os meios de comunicação, as mídias, os rádios, televisões, os cinemas, só difundiam mensagens que o regime queria. Com o surgimento dos smartphones e da era digital, as informações passaram a ser difundidas de diversas fontes. E a juventude soube muito bem fazer o uso dos smartphones para sair da ignorância e para fugir das agarras, das amarras do regime. O que o Dr. Mapulango tem a dizer dessa juventude digitalizada? Bom, de fato é um desafio que o engenheiro Venâncio trouxe para a juventude moçambicana. Mais uma vez, a era digital, ela sem sequer provavelmente não tínhamos noção do poder que um simples teclar era capaz de fazer. E há de perceber que a construção mesmo daquilo que é a trajetória do presidente, ela soube muito bem usar. Naquela altura nós até entrávamos, mas não tínhamos essa perspectiva de que ela tinha um poder. E é de ver que alguns quadrantes, um simples teclado de dedo fez cair um regime. Em alguns quadrantes. Aconteceu isso no Egito, mais para lá. Nepal também aconteceu a mesma coisa. Então, um simples do dedo, ela fez ruir um regime. E isto não é diferente cá em Moçambique. Ela, de alguma forma, trouxe o que estava encoberto. O que não era possível acessar. E há de ver que, ao nível das comunidades, eu recordo na era da campanha, ao nível dos distritos, alguns distritos diziam assim: o Ampare com o cabelo o quê? Grande. Numa comunidade longínqua, que não há provavelmente nem energia, e as pessoas, para terem acesso, tinham que às vezes carregar os telefones, percorrer um percurso mesmo longo para poderem só ver essa informação. Então foram conhecendo, mas calma aí, aqui não há televisão, não há energia, não há nada, mas está lá. Então, este é um poder enorme que em pouco tempo fez conhecer aquilo que era a visão do engenheiro Venâncio ao nível do país. Até lá na comunidade que não tinha acesso a isso. Então isso, para mim, foi uma das experiências marcou-me hoje, tu chegares numa comunidade que, olha,
mesmo a viatura não tem acesso lá. Tu tens que seguir trilha para poder chegar àquela comunidade. De motorizado. E depois chegar e no lugar tu estás lá para transmitir até, não, olha, estamos aqui, viemos aqui apresentar. Não, nós conhecemos. O Venâncio Wonderland. É esse que a gente quer. Aquilo foi satisfatório. Então, por exemplo, a juventude hoje tem uma oportunidade de fazer-se valer da informação numa velocidade da luz. Sim. E é verdade que ela também traz desafio, não é? Sim. E eu quero isso concordar, porque há muito fake news que é propalada e de alguma forma ela até também pode ser usada de forma maléfica. E mais do que isso, eu tenho que agradecer de facto esta era, não é? A era de 5G, na verdade, nós já estamos na era de 5G, em que eu quero acreditar que o futuro irá trazer a tecnologia muito mais próximo da comunidade, e isso vai fazer ainda com que a comunidade possa ter a juventude hoje tem a responsabilidade de como participar na vida política do país. Porque ontem até podia dizer, não, este assunto não tem a ver comigo, mas a partir da era digital, ela já sentiu a responsabilidade de que, afinal de contas, o país precisa dessa força do jovem para mudar, porque não é possível tu mudares um regime sem poder contar com a juventude. E essa juventude hoje está onde? Está nas redes sociais. Então é lá onde a maior parte, embora que pelas estatísticas tem uma parte pequena, e ainda há muita gente que ainda precisa estar. Por isso, infelizmente, pela negligência do regime, ela não está a permitir com que a tecnologia possa se expandir para além dessa... Os grandes centros urbanos. Exatamente. Há de ver que eu recordo, estivemos numa das localidades do Budi, a rede lá não era possível. Não era possível. Tentávamos até fazer alguma coisa, não era possível fazer. Por quê? Porque tu lá não tens a rede. Então, isso de certa forma vai limitar. Mas mesmo assim, aquela comunidade tem informação. Porque ela já conhece, eu até admiro, conheço os pontos onde tem a rede. Naquele ponto aí tem a rede. Quando eles querem atualizar-se, saber do que efetivamente está acontecendo, não esperando somente daqueles canais oficiais, elas recorrem àqueles pontos e têm a informação. Então, é uma era que veio desconstruir aquilo que o regime procurava a todo custo trazer, e é uma era que também traz esse desafio desta circulação de muita informação, e que temos nós todos a responsabilidade de mostrar aquilo que efetivamente é útil para a construção da nação. Então, é mais ou menos isso. Sabe as palavras? Aqui debruçou-se, contextualizou-se, não tudo, porque há muita coisa para falar. Ainda nesse programa, Conversa com o Povo, falaremos de muita coisa. Mas eu, para contextualizar o cenário sociopolítico, socioeconômico de Moçambique, de 75 até aos dias atuais. E é com essa equipa de jovens, que o Dr. Mapulão também é jovem, eu sou jovem. Sim. Exato. Sim. Somos jovens, e essa vasta equipa que está aqui por detrás a fazer acontecer este programa é também jovem, e olha, de forma digital. Estamos aqui, a força do digital. É a força que o Partido da Moda trouxe e mostrou que olha, é possível, com todas as barreiras, com todas as agarras que são colocadas, privarmos de irmos para os debates televisivos, para os meios de comunicação tradicionais, com um simples telefone conseguimos chegar às massas. Então, o nosso muito obrigado, Dr. Cláudio Mapulão. Se quiser deixar algumas palavras das massas, é o momento. Desde já, muito obrigado. Certamente que, conforme disse o moderador do programa, que este é um programa que veio para ficar, é um desafio, de facto, que mais uma vez somos impostos com vista a trazer esta luz, esta visão a mais jovens, e eu tenho certeza que é um desafio que sabiamente será conduzido pelo grupo
que está por detrás deste programa. E eu quero desde já agradecer esse convite, essa oportunidade, e dizer que convide mais vezes. E um beijo, e um abraço, e tchau! Exatamente, chegamos ao término do nosso programa e voltaremos no piscar de olho.